Tudo bem, pessoal do segundo A e do segundo B? São 10 para as 8, dia 25 de março de 2020. Nós estamos fazendo aqui uma aula, conferência sobre o livro do Príncipe, né? Estou aqui na biblioteca da minha casa. Olha aqui para vocês verem. Essa aqui é a biblioteca. Opa. Os instrumentos aqui que eu tenho. Beleza? Então, o livro é esse, né, que eu pedi para vocês lerem. O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Vocês já receberam, né, um material de geografia via o professor Rodolfo, que postou nas redes sociais. E eu decidi também fazer um vídeo sobre os temas do Príncipe, que alguns alunos do segundo A e B já me entregaram o trabalho relativo a 1 ou 2 capítulos, porque são 26 capítulos. Eu não ia pedir para todo mundo ler o livro inteiro. Existem alguns conceitos que são importantes para a gente poder entender, né? Inclusive aqui tem um dicionário do pensamento de Maquiavel, né? Tá logo aqui atrás de mim. E Maquiavel é a minha especialidade, né? Assim, você se torna pensador e vai se tornando pesquisador e vai se aprofundando em alguns autores. E no meu caso, eu decidi entre 2012 e 2013 estudar o pensamento de Maquiavel. Não o Príncipe. São os relatórios que Maquiavel, que trabalhou para o Papa Alexandre VI, entre 1498 e 1512, ele produziu relatórios. Ele foi o segundo chanceler do Secretariado de Florença, né, na Itália. E observando todas as ações do Papa Alexandre VI, que inclusive chamava Rodrigo Borgia, foi um papado muito controverso, do qual, né, o próprio Lutero, a partir desse papado, ele propôs as teses lá na igreja de Wittenberg para criticar, né, a simonia ou a atuação da igreja de uma forma tão, chamar assim, desproposital, como se fosse venda da graça de Deus, né? Ele propõe. Então, assim, vocês sabem, pelo que nós já estudamos em filosofia moderna, que os princípios da filosofia moderna passam pela arte, sobretudo pelo trabalho do filósofo e do pensador, do artista Leonardo da Vinci. Filósofo enquanto modelo de vida, né? Buscava ter uma ataraxia, uma alma imperturbada, alguém que era um artista no sentido lato do Renascimento. Na ciência, Galileu, Kepler, né, o próprio Newton, mas assim, a gente nesse início estava estudando a teoria dos ídolos de Francis Bacon, né? O que é um ídolo? É uma noção falsa que nós temos na mente, né? Do ponto de vista religioso, o próprio Lutero, Calvino, o rei Henrique VIII, o texto lido ou não lido, mas o cartesianismo, a fundação do discurso do método, a dúvida enquanto método, e na política, obviamente, Nicolau Maquiavel. Maquiavel nasceu em 1468 ou 69 e morre em 1527. Nesse primeiro período, ele tinha uma biblioteca provavelmente menor que a minha, né, porque era muito difícil ter livros. Lembrando que também é nesse período que Gutenberg inventa a imprensa. Então o pessoal tinha muita dificuldade para manter alguns manuscritos, e os poucos manuscritos que eles liam muito esses manuscritos, muito mesmo. E Maquiavel aprende, e o desejo dele no Príncipe, que é escrito em 1513 e publicado em 1530, ou seja, quase 17 anos depois da morte dele, Maquiavel ele tinha a intenção de unificar a Itália. A Itália eram pequenos principados, e é sobre isso que o Maquiavel vai falar no texto do Príncipe. Como um príncipe deve reger bem um principado. Como um príncipe deve reger bem uma república. Para isso também ele escreve logo em seguida, mais ou menos em 1515, 17, um livro chamado Dos Discursos a Tito Livio, onde ele faz uma relembrança da história de Roma. Maquiavel é um historiador lato, assim, ele olha muito para a história ensina muito. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela vai ensinar muito a humanidade, né?
Inclusive, no LinkedIn eu publiquei um texto sobre as histórias pandêmicas, né, desde do século III ou até a peste bubônica no século XIV. Mas enfim, vamos ao texto, né? Nós já temos 5 minutos e eu não falei do texto ainda. Então eu disse, são 26 capítulos e o ideal de Maquiavel é a unificação da Itália. Bem, o que esses capítulos eles nos apresentam? O principal capítulo, o capítulo coração desse livro é o capítulo 15. Né? Por que o capítulo 15? O capítulo 15 é quando Maquiavel ele diz que não adianta mais escrever utopias. O próprio Francis Bacon, já citado aqui como cientista, ele vai escrever um livro chamado Atlântida, Nova Atlântida, né? O Atlântida. Tem Thomas Campanella, que escreveu A Cidade do Sol, tem o Thomas More, que escreveu A Utopia. Então, assim, chega de utopia. O próprio Agostinho, no século IV, do qual Maquiavel tem contato com a obra, escreveu um livro Cidade de Deus. A cidade de Deus, a cidade dos homens. Maquiavel está de olho na cidade dos homens, ou na cidade propriamente dito. No século XIII, Tomás de Aquino vai falar do bem comum. Maquiavel vai usar o termo bem civil. O bem comum, bem civil, né? Também porque Tomás de Aquino distinguia no bem comum cristãos e gentios, as pessoas que não eram cristãs. Então, o capítulo 15 do livro do Maquiavel, ele é um capítulo essencial para a gente poder entender o que é, de fato, que o Maquiavel tem como proposta para unificar a Itália. A unificação da Itália vai se dar exatamente por este viés aonde a república, o principado, o líder, ele não mais suponha como deva ser o Estado, a república, o principado, mas como o Estado, a república, o principado é. Então, a palavra principal aqui é algo útil, que vem do aristotelismo, a verdade efetiva das coisas. Uma tradução até boa aqui da Martin Claret para a designação italiana de verità effettuale della cosa, verdade efetiva da coisa. É isso que o Maquiavel quer ver, a verdade efetiva da coisa. Então, assim, em algumas salas a gente conseguiu dividir os capítulos. Né? Tem uma introdução que ele dedica a Lourenço, filho de Piero de Médici, que as famílias Médici eram as famílias dos papas, até ter o domínio dos Borgia. Inclusive tem uma série chamada Os Borgia, assistam, porque um dos Borgia, um dos filhos do Papa, o Papa tinha filho e filha. Esse Papa também era meio do balacobaco, viu? Bem, ele elogia muito o Duque Valentino, citado no livro, alguns devem ter lido, que é o César Borgia. Ele é filho do Alexandre VI. Ele é o Duque Valentino, ele é um cardeal e um cavaleiro. São títulos da nobreza. E nós temos então os principados que são conquistados e são mantidos através da hereditariedade, ou que Maquiavel chama de principados mistos. Né? Então, nesse sentido, a política ela deve ser como manter o Estado sob seu domínio e como ter a técnica política a partir da expressividade da guerra. Então, quando está no tempo de paz, pensa-se na guerra. Quando está nos tempos da guerra, você pensa em construir a paz. Né? Então, o capítulo 2 fala de monarquias hereditárias, mas também tem a monarquia já instituída e tem a monarquia mista. Então, quando você tem uma monarquia mista, onde mora os conquistadores e os conquistados, e aí você vai anulando, aniquilando os costumes dos conquistados, para que eles obedeçam, tal como aconteceu na colonização do Brasil. Foram tirando os hábitos indígenas e colocando os hábitos europeus, ou os hábitos cristãos. Nesse sentido, seria essa conquista mista do que Maquiavel fala. Também tudo dentro da própria ideia que a gente chama de conquista mista ou desse momento do humanismo cívico, né, do humanismo renascentista, onde de fato as embarcações, as navegações são também um aporte de um apelo à modernidade, de um novo. Né? Então ele fala de monarquias
primárias, monarquias hereditárias e monarquias mistas. E ele vai usar bastante a palavra força. Na minha dissertação de mestrado eu trabalho essa palavra. E a força não é só, né, no sentido de ter força física, mas também a força é intelecto, é pensamento, é estratégia. A força ela está ali junto com a virtude. O que é virtude? Virtude é uma habilidade de conseguir antever as coisas. Então tem a ver com prudência. E a prudência tem a ver com previdência. Você tem previdência privada, você vai depender da previdência pública. Está quebrando, hein? Bem, previdência é prever para prover. Não é uma frase de Maquiavel, é posterior, anacrônico nesse momento, mas previdência é você se resguardar antes de começar alguma coisa, né? Então, você tendo algo antes do evento, você consegue ter prevido para poder atuar de maneira mais eficiente e eficaz. E isso provoca, de certa forma, na virtude, essa qualidade de antevisão, né? Os últimos 3 presidentes do executivo, né, da nossa nação têm baixa virtude, segundo Maquiavel. A preditibilidade, ou seja, o antever, enxergar distante, ter um manejo, saber lidar com as situações de favorecimento ou de dificuldade, não são situações muito fortes, pelo menos dos 3 últimos, né? E isso faz com que Maquiavel olhe para a história e elogie alguns e diz, se você fizer como o rei da Espanha, ou como o Papa Alexandre VI, então ele vai citando a história para que a gente possa aprender dela, né? Bem, o capítulo 4, 5, eles são importantes porque Maquiavel ele é acusado de não ter uma ética, e ele tem uma ética. A ética de Maquiavel é uma ética que não é a ética cristã. E a gente costuma, e é correto fazer isso, identificar a ética com qualidades, né, virtudes. Então, virtude não é virtudes, porque o César Borgia, no capítulo 8, ele vai matar 4 inimigos, Paolo Orsini, por exemplo, e Maquiavel vai chamar ele de virtude. Vai dizer que ele tem virtude, porque ele aproveitou o tempo oportuno e matou o inimigo, com baixa guarda. E isso, você não pode pedir paz e ter uma intenção de guerra. Seria uma covardia, né? O cara baixa a bainha para conversar, você vai dar um tiro na cabeça dele. Foi exatamente mais ou menos isso que aconteceu. Maquiavel vai elogiar isso, né? Por isso que vem o termo maquiavélico, alguém que faz o mal, mas não é de Maquiavel, isso é posterior a Maquiavel, dos que vão ler Maquiavel, né? Como Guicciardini, por exemplo, vai ler Maquiavel. O próprio Mussolini, né, um fatista da Itália, dizia que o Príncipe era o manual de gangster, da máfia, pô. Então, assim, e ultimamente eu tenho estudado a acolhida do Maquiavel no Brasil. E a acolhida do Maquiavel no Brasil é uma acolhida complexa, porque os primeiros escritos, né, o Príncipe que nos chegou, né, ou uma análise geral de temas que debruçam do Príncipe, ele começa, né, de modo eficientemente em 1958, né? Mas antes disso, alguns autores, bem sorrateiramente, em forma de manual, citavam Maquiavel, e essa citação ela não condiz em muitos sentidos o que o príncipe de fato tem proposição. Então a ética de Maquiavel não é ética cristã, tudo bem? Bem, já disse do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: é preciso também ter o favorecimento da fortuna. Muitos alunos entendem fortuna como dinheiro ou capital, não tem a ver com isso. Fortuna é a roda da sorte. Você gira, gira como roda Jequiti. E aí cai lá no passa a vez. É uma coisa ruim, mas é melhor do que perder tudo. Você gira e ganha 100 mil. Então, o destino você não tem ele nas mãos. Ninguém domina o destino. Então, o que você tem? Você tem exatamente a oportunidade diária de contar com a sorte, com a fortuna. Então, você tem que ter virtude, qualidades anteriores à sua eficiência como príncipe, regente,
como chefe político e tem que contar com a sorte, porque uma hora ela não vai, né, porque você não tem controle. A virtude ela é inata, mas ela é desenvolvida. A sorte você não tem controle. Você não tem controle nenhum sobre o destino. Então Maquiavel ele diz que é importante também munir-se de armas. Você tem que convocar um bom exército, lá capítulo 11, 12, 13, e aí vai convocar homens que são patriotas, porque quais eram os tipos de milícia? Olha a palavra milícia, hein? Só um minuto. Maquiavel chama de milícia o exército. E o exército mais potente é o exército suíço, a guarda suíça, que já era a guarda do Papa. Depois tem os gauleses, os franceses e os alemães. Ele elogia muito o exército alemão. Mas o exército florentino, ele era basicamente composto por exércitos mistos ou, o pior, quando eles contratavam pessoas, né, para ter a certa influência sobre elas e a fortuna, contar com a fortuna para que no meio do caminho não tivesse uma contraproposta que seja mais favorável em dinheiro e eles voltassem e matassem todo mundo. Então o exército que ele não é misto, o exército que se vende, né, ele é muito perigoso nesse sentido. Então Maquiavel ele vai convencer os seus, né, os seus citadinos a avaliar as forças do Estado, como ele diz no capítulo 10, de acordo com o que as pessoas vão se identificando com o lugar que elas moram. Então, na verdade, vai nascendo o sentimento de patriotismo. Então, defender a sua casa, a sua propriedade, a sua terra. Então, o direito natural, né? Estamos no contexto desse direito natural. O que é o direito natural? A igreja, durante a cristandade, ela possui o direito natural, chamando-o de direito divino. Então, coisas que são naturais, como o direito à vida, a propriedade, a terra, a dignidade, enfim, coisas que estão na Constituição do Brasil, no artigo 5º, era tratado como se fosse algo dado adjunto aos mandamentos, ao decálogo, mas não só. É preciso, então, examinar as qualidades do principado, verificar as potências do príncipe e, sobretudo, criar no cidadão esse zelo, né? Então, nos primeiros escritos que eu estudei, inclusive estão aqui na minha frente, aqui, ó, ele monta toda uma estratégia, então ele é um estrategista, né? Alguém que sabe cuidar de fronteiras, de riachos, de bastiões, alguém que sabe posicionar o exército. Maquiavel tem um livro também chamado A Arte da Guerra. Muitos leem o Sun Tzu, A Arte da Guerra, mas Maquiavel também tem um livro homônimo com esse mesmo tema, né? Bem, este exército, os estados e tudo que se evoca em relação a criar no cidadão, né, esse armamento, como por exemplo em Milão fez o Francisco Sforza, capítulo 14, ele vai criar uma coisa que é muito importante, que é a utilidade da pessoa que quer defender a sua pátria. Eu vou encerrar, né, esse texto, a crueldade e a clemência, falando o seguinte para vocês, olha, quando você for fazer o bem, faça devagar. Por exemplo, se o prefeito de Pinda, agora era tempo de eleição, você viu que eles começaram a arrumar as ruas, começaram a pintar, tirar matinho, pintar poste, buraco, e assim toda a cidade, e assim também quando é governo, assim também quando é presidente, né? Porque o bem você tem que fazer devagar, porque as pessoas esquecem, o ser humano, a natureza humana para Maquiavel, ela é negativa. O homem é egoísta, o homem é traidor, traditore, né? É um traidor. Agora, o mal faz de uma vez só. Então, como fez o Duque Valentino, cortou a cabeça dos 4 inimigos, como fez o Papa Alexandre VI, que quando o seu inimigo abaixou para lhe pedir a bênção como Papa, ele o matou como cavaleiro. Ou como tantos outros que, do ponto de vista de uma ética cristã, foi covarde para Maquiavel e seu uso da virtude, porque se o inimigo vacilar, como diz o ditado popular,
cochilou, o cachimbo cai, meu amigo, entendeu? É isso aí. Então, assim, fazer a bondade devagar, conta gotas, e a maldade de uma só vez. Mata, mata. Né? No pé ou na mão, como diz o camaradinha da Cidade de Deus. Né? Bem, por quê? Porque isso vai mostrar se você deve ser amado, sim, e temido também. Para criar o quê? Um costume, um zelo na comunidade. É isso que precisa. Ter boa fé, circundar-se de alguns puxa-sacos, ele não vai esse termo, né? Ele vai falar umas palavras mais bonitas, mas circundar de um grupo de conselheiros. E aí, para alguns de vocês que pretendem ser políticos no futuro, vou lhes dar uma chance importante, que é a leitura do capítulo 21. E com isso eu encerro. Diz assim, ó, como eu vou traduzir para que você possa entender. Como deve agir um político para ser estimado pela população? Vê se não é isso que eles fazem. Se você fizer, se o brasileiro não acordar, você pode ser eleito. Primeira coisa é valorizar os grandes empreendimentos. Então pode ver que o político ele diz assim, eu fiz, né? Eu sou do tempo que o Paulo Maluf dizia, a cidade de São Paulo cresceu muito durante o meu governo. E, de fato, ele fez muitas coisas. Então o político ele divulga os empreendimentos. E não só isso, ele tem grande destreza com a administração pública. Ele não só faz, mas faz aparecer o que faz, entendeu? Ele faz, mas tem gente que faz e não faz aparecer o que faz. Tem que fazer e fazer aparecer o que você fez, para dar notoriedade à sua capacidade administrativa. Né? Bem, você tem que ter claro, se você é meio molenga para isso, não dá de política não. Você tem que ter clareza quem são os seus aliados, quem são os seus inimigos. Pode ver na política isso é bem claro. Não é? É muito claro. Se você colocar no YouTube aí, debate eleitoral de 1989, eram 25 candidatos para ser presidente do Brasil. Uma cédula enorme. Inclusive o Silvio Santos estava com o nome de outra pessoa. Bem, é uma longa história que eu não vou entrar aqui por causa do tempo do vídeo, mas você vê Paulo Maluf e Leonel Brizola discutindo. Hoje você vê, hoje de manhã, uma discussão, uma briga, uma celeuma entre o governador de São Paulo, o Dória, com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, falando de política. Né? Bem, você leia o capítulo 21. Eu vou terminar por aqui. Desejo a vocês tranquilidade, fiquem bem e que a gente vai se encontrar logo, logo, tá bom? Mais uma olhadinha aqui pro quarto. Hã? Olha aí, ó. Eu tô lendo, né? Tem que ler, né, galera? Ler. Ler faz bem, né? Caiu um quadro meu ali de cima ali, né? Aqui vocês conhecem esses três aqui, ó. Aqui nós temos o Moe, o Larry e o Joe. Os três patetas, né? O que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos também um objeto sagrado, que é uma cruz e uma estola. Bem, eu falei para vocês que eu ia encerrar esse vídeo aqui, essa aula, né? Falando um pouco do Maquiavel. Então, esse aqui é um livro importante do Maquiavel, ó. É a biografia, um dos autores mais renomados, né? Roberto Ridolfi, né? Muito bem. E o outro livro que eu mencionei do Maquiavel